Olá pessoal, aqui é o professor Renato, eu leciono Filosofia no IFMT Campus Pontes de Lacerda e esse vídeo é direcionado para os alunos e para as alunas do curso de Bacharelado em Administração que cursam a disciplina de Filosofia e Ética Empresarial no IFMT Pontes de Lacerda e para quem mais tiver interesse pelos assuntos que a gente vai debater aqui. Vocês receberam material para seguirem os estudos de vocês enquanto todos nós estamos no período de distanciamento social. E o objetivo desse vídeo é fornecer orientações a mais, explicações a mais acerca do material que vocês receberam. Então, o tema do vídeo de hoje são os conceitos fundamentais da ética empresarial. E nesse vídeo a gente vai se basear principalmente no capítulo 3 de um livro chamado Ética Empresarial, do Robert Henry Rohr. Bem, o vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira, eu vou muito rapidamente recapitular algumas coisas básicas que nós já discutimos na nossa disciplina. E no segundo momento, eu vou fornecer algumas explicações e esclarecimentos a respeito do material que vocês receberam sobre esses conceitos de ética empresarial. Então vamos lá, a gente começou a disciplina chamada Filosofia e Ética Empresarial com uma parte geral a respeito do que é filosofia, com ênfase na ideia de verdade e na ideia de conhecimento. E lá a gente discutiu que o conhecimento é uma crença ou uma opinião verdadeira e justificada. E a gente deu bastante ênfase a essa ideia de justificação. Quer dizer, para a gente ter conhecimento sobre alguma coisa, a gente precisa ter base, a gente precisa ter fundamentação. E essa base ela pode vir da ciência, ela pode vir de observações da realidade, ou ela pode vir dos mais diversos lugares. Depois dessa parte da nossa disciplina, a gente começou a falar sobre ética, e aí nós falamos sobre ética geral, o conceito de ética e as principais teorias éticas no geral. E a gente fez uma comparação com essa ideia de justificação. Se para eu conhecer alguma coisa eu preciso de ter justificação, preciso ter base, fundamentação daquele conhecimento, na ética não é diferente. Quando a gente fala de ética, a gente está procurando a justificação racional para as atitudes que a gente vai considerar como corretas ou incorretas. Veja, quando a gente fala de ética, a gente precisa ter uma diferença com relação à moral. A moral também se preocupa com o certo e o errado, mas a moral vai buscar a sua justificação na cultura, na religião, nos costumes de uma determinada sociedade. Então, digamos que para uma determinada sociedade é errado, seja errado, roubar, né? Na maioria das sociedades, essa regra moral é uma regra válida. Se a gente pensar do ponto de vista da moral, dos costumes, onde a gente vai encontrar a justificação para essa regra? Ora, a gente tem, por exemplo, no cristianismo, um dos mandamentos é não roubar. A gente tem o costume de toda a nossa sociedade de proceder dessa maneira, de considerar o roubo como um crime, como uma contravenção e como algo que deve ser punido. Isso tudo é muito importante, isso tudo tem o seu lugar na nossa reflexão, mas quando a gente pensa em ética, a gente está pensando um pouquinho diferente, a gente está pensando um pouco mais além. Quando a gente fala da ética, a gente quer uma justificação racional, não apenas considerar que uma coisa é certa ou errada porque é um costume de uma cultura, ou porque está em algum livro sagrado, ou porque faz parte de alguma religião. Na ética, a gente procura justificativas racionais que possam ser compreendidas e aceitas por todas as pessoas. E aí, nesse caso do roubo, a gente poderia pensar, ora, de um ponto de vista ético, é errado roubar simplesmente porque se todas as pessoas da sociedade roubarem, simplesmente isso destrói o convívio social e as relações de confiança entre as pessoas. Portanto, o roubo precisa ser punido. Um exemplo muito básico, claro que é um assunto complexo, a gente precisaria discutir isso mais a fundo, mas o que nos interessa aqui é entender que a ética procura justificativas racionais, motivações, fundamentações para determinar aquilo que é certo
e errado, e não apenas o costume, a cultura ou outras motivações. A justificação, repito, precisa ser racional. Até aqui, nós fomos nos nossos debates ali até o mês de março. A parte que nós vamos seguir agora, portanto, a gente vai já para o segundo momento do nosso vídeo, é aplicar esses conceitos, essa reflexão da ética, à ética empresarial. E aí a gente vai ter um total de 8 conceitos que a gente vai precisar debater hoje. São 8 conceitos, é um número grande, mas são conceitos que têm relação uns com os outros. Eles todos giram em torno dessa questão ética, de justificação, da gente determinar aquilo que é correto ou incorreto de um ponto de vista racional. Então, a primeira dupla de conceitos sobre o qual a gente vai conversar são os conceitos de autointeresse e egoísmo. Veja, quando a gente fala em autointeresse e em egoísmo, a gente está pensando do ponto de vista da ação individual, da ação do indivíduo. Mais para frente, a gente vai pensar do ponto de vista da ação de uma empresa ou de um grupo social. Aí a gente vai usar outros conceitos para definir isso, mas por enquanto, do ponto de vista da ação individual, a gente está com esses conceitos, autointeresse e egoísmo. Eles podem parecer muito próximos. Olha, uma pessoa autointeressada, ela está interessada nela mesma. Uma pessoa egoísta, no fundo, é uma pessoa que só pensa nela mesma. Então, seria a mesma coisa? Não, não se trata da mesma coisa. Uma ação autointeressada é aquela em que, sim, o indivíduo pensa no seu próprio benefício, mas ao procurar o próprio benefício, isso não prejudica os demais. Veja, também não causa grandes benefícios para os outros, mas o ponto principal é, não prejudica os demais. Então, por exemplo, quando você se candidata para uma vaga de emprego, quando você se matricula num curso ou de ensino superior, ou de pós-graduação, ou o que quer que seja, você está cuidando dos seus próprios interesses, percebe? Mas fazendo isso, você não está de maneira alguma prejudicando outras pessoas. Então, isso é uma ação autointeressada. Por outra parte, a ação egoísta, aí sim, é aquela que busca o próprio interesse às custas de desfavorecer as outras pessoas da sociedade. Então, uma pessoa que sonega impostos, uma pessoa que fura filas, uma pessoa que faz outro tipo de contravenção ou de falha ética desse tipo, pode ser classificada como uma pessoa egoísta, porque ela está fazendo valer o próprio interesse em cima de prejudicar os demais. Muito bem, essa discussão pode parecer muito simples, muito até boba, olha, mas isso até é meio óbvio, né, quando a gente para pensar. Mas isso tem algumas consequências interessantes para a gente pensar a ética empresarial. Em geral, é muito comum que muitas pessoas digam que a atividade empresarial, a atividade de busca pelo lucro, ela é essencialmente egoísta. Mas se a gente levar a sério esses conceitos que a gente acabou de discutir, a gente vai precisar dizer que a busca pelo lucro, ela não necessariamente é egoísta, ela é autointeressada. Claro que, às vezes, a busca pelo lucro pode se valer de estratégias antiéticas. Aí, nesse caso, elas são egoístas ou, como veremos adiante, parcialistas. Mas essa não é a regra. E, portanto, precisa ser compreendido dessa forma. A busca pelo lucro em si, à medida que a empresa ou o empresário está cuidando dos próprios interesses, isso não necessariamente é caracterizado como egoísta. Isso pode ser e deve ser caracterizado como autointeresse. Muito bem, até aqui a gente viu o âmbito das ações individuais. Agora vamos pensar no âmbito de ações de grupos ou de ações de empresas, que também são tipos particulares, né, especiais de grupos. Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte: quando a gente estava falando de ação individual egoísta, é aquela ação que prejudica os demais em vista do próprio interesse. Quando você vai para o coletivo, você chama isso de uma ação parcialista. Então, uma ação ou uma prática parcialista ou particularista é aquela que favorece
um indivíduo ou um pequeno grupo e prejudica outros grupos da sociedade. Egoísta, quando a gente está falando, né, da pessoa física, digamos assim, e parcialista, quando a gente está falando da pessoa jurídica. Então, uma ação que vai favorecer os interesses dessa pessoa jurídica às custas de desfavorecer os demais, a gente vai chamar ou de particularista ou de parcialista. E aí a gente pode pensar em alguns exemplos, como fraudar uma licitação, subornar um servidor público para obter vantagens e coisas desse tipo. Muito bem. Então, a gente estava espelhando, né? Egoísmo na ação individual equivale ao parcialismo na ação coletiva. E o autointeresse, que era aquela ação que o indivíduo faz em benefício próprio, sem prejudicar os demais, qual é o espelho dessa ação quando a gente vai para o âmbito coletivo? Ora, quando a gente tem uma empresa que cuida dos próprios interesses sem prejudicar os demais, a gente chama isso de altruísmo restrito. E por que altruísmo restrito? Porque quem vai ser beneficiado, em última análise, é somente a própria empresa. Mas o que é importante é que as outras pessoas da sociedade, os outros autores da sociedade, não irão ser prejudicados. Se fosse prejudicar os demais, não seria altruísmo restrito, seria particularismo. Sei que são muitos ismos, até eu me confundo quando vou falar deles, mas no material você tem um esquema bem detalhado com exemplos de cada uma dessas coisas, de cada um desses conceitos. Muito bem, então altruísmo em geral é uma palavra que a gente liga com atos de caridade, atos de filantropia, de doação, de trabalho voluntário. Isso faz parte do conceito de altruísmo, mas o altruísmo não é apenas isso. Como eu falei, a gente tem um tipo de altruísmo que é o altruísmo restrito, é aquela ação que a empresa faz em benefício próprio, mas não prejudica os demais. Por exemplo, quando uma empresa decide fazer uma promoção dos seus produtos. Isso vai trazer benefícios a ela e não vai ser desonesto com as outras empresas, a não ser se a gente estiver lidando com casos de cartel ou de outro tipo de contravenção, que aí sim vai entrar no particularismo. Esse é o altruísmo restrito, então. A empresa cuida dos próprios interesses sem prejudicar os interesses alheios. E esse tipo de altruísmo com o qual a gente está mais acostumado? O altruísmo de fazer uma filantropia, uma doação ou um trabalho voluntário. Ele também tem um conceito próprio. É o altruísmo extremado. E ele tem esse nome extremado porque, a princípio, a empresa que faz uma doação, ela não tem uma contrapartida imediata. Por isso, é o altruísmo extremado no sentido de que a empresa faz aquela ação e, a princípio, ela não recebe nada em troca. É claro que nós sabemos que, em ações de altruísmo extremado, há sim ganhos para as empresas, sobretudo relacionados à própria imagem, ao próprio marketing social que as empresas podem fazer a partir de ações de altruísmo extremado. Mas, a princípio, não está dada uma contrapartida imediata para aquela ação, por isso a gente dá o nome de altruísmo extremado. Está bem ligado a essa ideia de trabalho voluntário, de filantropia ou da cultura de doações que tem se falado ultimamente em tempos de pandemia de coronavírus. Muito bem, ainda um último tipo de altruísmo que, particularmente, do ponto de vista ético, é o mais interessante, porque é o altruísmo que vai beneficiar de forma igual a todos, a quem faz, a quem recebe e a todo mundo que está em volta. É o altruísmo imparcial. Então, a gente tem a definição desse altruísmo, em linhas gerais, é o tipo de altruísmo em que todo mundo sai ganhando. Então, a gente tem, por exemplo, um contrato bem feito, não fraudado, é claro, um contrato de coleta de lixo, de serviços de ambulância e de demais contrapartidas públicas que se possam ser feitas, eles entram dentro desse espectro do altruísmo imparcial. Porque, veja, a pessoa que está em casa e precisa ter o lixo recolhido,
ela é beneficiada. A empresa que presta esse serviço, ela também é beneficiada porque recebe recursos para fazer isso. O governo que faz a concessão para a empresa de coleta de lixo fazer esse trabalho também é beneficiado porque, a princípio, o governo tinha essa obrigação de fornecer esse serviço. E ele contrata uma empresa, cumpri minha obrigação. A empresa é beneficiada porque recebe o recurso e os cidadãos são beneficiados porque o lixo sai da porta das suas casas. Em linhas bem gerais, em grosso modo, a gente pode pensar em diversos exemplos do nosso cotidiano de altruísmo imparcial, que é aquela ação que uma empresa faz, ou um conjunto de empresas realiza e que traz benefícios, idealmente, para todas as pessoas envolvidas. Idealmente, claro, a gente está falando de conceitos, então você pode me dizer, olha, mas na prática não é bem assim. Aí, os conceitos estão aí justamente para isso, para que a gente consiga avaliar a nossa realidade com uma referência e ver o que está dentro e o que está fora. Sem os conceitos, a gente não consegue fazer essa avaliação da realidade. Por isso que é tão importante a gente discutir essas coisas. Muito bem, eu prometi 8 conceitos, a gente falou sobre 6. Antes de abordar os 2 últimos, eu só quero rapidamente relembrar de onde a gente partiu e até onde nós chegamos até agora. Começamos a dizer que a ética está preocupada com a justificação racional das ações, corretas e incorretas, e agora demos uma lista de conceitos para que a gente consiga racionalmente classificar essas ações de indivíduos, autointeresse e egoísmo, e de grupos ou empresas, entre parcialismo e os 3 tipos de altruísmo. Muito bem, os 2 últimos conceitos sobre os quais a gente quer falar agora e que vão nos dar base para a gente fazer o exercício que está lá no material de vocês são os conceitos de razão ética e racionalização antiética. Eles podem parecer complicados à primeira vista, é uma palavra muito grande, pomposa, mas a ideia por trás deles é muito simples. Quando a gente tem uma ação, uma prática ética, correta, a gente consegue justificar o porquê dessa prática ser correta. A gente consegue mostrar como isso beneficia ou como isso não prejudica as demais pessoas. Portanto, a gente tem uma razão ética para dizer que a gente está diante de uma prática consensual, uma prática ética. Por outro lado, quando a gente tem uma ação ou uma prática antiética, dificilmente alguém vai admitir em alto e bom som que está fazendo uma prática antiética. O que a pessoa vai fazer é dar uma desculpa. O que ela vai fazer é relativizar, é dizer, não, eu sei que é errado, mas nesse caso... Ah, não, eu estou fazendo errado, mas todo mundo faz. Enfim, esse tipo de raciocínio que tenta, digamos assim, no popular, passar pano para ações antiéticas e dizer que está tudo bem você ser antiético de vez em quando, o nome disso é uma racionalização antiética. Por que racionalização? Porque você tenta trazer alguma justificativa, tenta trazer alguma agravante, alguma atenuante para dizer, não, nesse caso pode, não, no meu caso é diferente, não, é só dessa vez. Em bom português, é uma desculpa para fazer ações antiéticas e para dizer para a própria consciência, não, a gente está aí diante de uma ação ética. Coisa nenhuma, por isso que a gente precisa dar nome aos bois. É uma racionalização antiética. É a popular desculpa esfarrapada. Então, no nosso exercício, para a gente concluir e amarrar esses conceitos todos, o que nós temos é um conjunto de exemplos, 6 exemplos de situações que simulam situações reais para a gente classificar. A gente está diante de uma razão ética ou a gente está diante de uma racionalização antiética? E se a gente estiver diante de uma racionalização antiética, a gente está diante de uma ação egoísta ou a gente está diante de uma ação parcialista ou particularista? E se a gente estiver diante de uma razão ética, de uma ação correta, a gente está diante de uma ação autointeressada ou de uma ação altruísta? E se for uma ação altruísta, é uma ação de altruísmo extremado, altruísmo imparcial
ou altruísmo restrito? Veja, então, para a gente concluir esse exercício, a gente precisa ir em partes, vocês já perceberam. A gente vai precisar, no primeiro momento, perceber razão ética ou racionalização antiética. A gente está diante de uma pessoa que está realmente colocando os motivos para dizer que o que ela está fazendo é certo e é uma justificação correta, plausível, ou a gente está diante de uma pessoa que está inventando uma desculpa para se sentir melhor com a sua prática antiética. Bem, depois que a gente resolver isso, aí a gente vai conseguir ver se é parcialismo, se é egoísmo, se é autointeresse ou se é altruísmo, dependendo dos conceitos, da maneira como a gente definiu. Então, eu só vou comentar o primeiro dos casos e os outros 5 vou deixar que vocês pensem, elaborem e tentem responder. O primeiro caso é o seguinte: na empresa, cada colaborador responde por si mesmo. Assim, os gestores não são responsáveis pelos atos de seus subordinados, sobretudo se souberem dos riscos envolvidos. Em bom português, é aquela frase assim: na empresa, cada um cuida de si. Se o meu colega faz alguma coisa errada, alguma prática antiética, e eu fico sabendo, não, mas não é meu dever denunciar, não é meu dever falar nada, eu fico tranquilo na minha posição. E aí, essa postura é uma razão ética, quer dizer, é um raciocínio correto para fundamentar uma prática ética, ou é uma racionalização antiética, uma tentativa aí de escapar da própria responsabilidade, de dar uma desculpa para o próprio comportamento antiético? Pense, responda, coloque aqui nos comentários o que você acha e, tendo dúvidas, pode me procurar, a gente vai se ajudando. A gente está nesse período de distanciamento social, fazendo esses materiais e essas aulas com acompanhamento à distância. É certamente uma situação nova para todos e todas nós. Então, é possível sim que tenhamos dificuldades até que a gente aprenda a fazer isso da melhor maneira possível. Mas o importante é estarmos dispostos a passar por esse novo período, por essa nova fase dos nossos estudos. Então, agradeço se você ficou até aqui e, tendo dúvidas, eu estou à disposição.